Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vou falar hoje sobre as diversas dublagens da saga Star Wars. Pois é, essa saga foi dublada algumas vezes ao longo dos tempos por dubladores e estúdios diferentes. E por que que isso acontece? Não sei. Vou contar pra você direitinho um pouco do que houve, por que tantas dublagens, tantas vozes, o que aconteceu, Wendel, meu Deus. Vou trazer pra você aqui documento verdade, saga Star Wars verdade. Mas antes disso, se você que tá acompanhando aqui, tá vendo esse vídeo, curte dublagem, se interessa por dublagem, tem apenas uma curiosidade sobre dublagem ou sonha de fato em ser dublador, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso Segredos da Dublagem. Legal que ele é 100% online, você pode fazer quando e onde quiser, qualquer lugar do Brasil, na hora em que for conveniente para você, inclusive no tablet e no celular. São módulos incríveis, ali eu conto os meus segredos da dublagem, como é que eu dublo, como é que eu faço, e não só isso, eu dou o parecer do dublador Wendel, do diretor Wendel e do empresário do ramo de dublagem, Wendel Bezerra, porque eu tenho um estúdio que é a Unidub, um dos maiores estúdios do Brasil, graças a Deus. Então você vai entender como se tornar um grande dublador através dessas três perspectivas, fora alguns bônus incríveis que tem no curso, beleza? Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você conhecer os segredos da dublagem. Vou começar falando lá do comecinho, anos 80, quando começou a saga Star Wars, que na época se chamava Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Não tinha essa de Star Wars, não, era Guerra nas Estrelas. E foi o que eu assisti. Essa versão, ela foi dublada na Herbert Richards, ali na década de 80, e foi uma versão feita para cinema, VHS e para TV. Eu só assisti na TV, eu lembro que eu achei incrível. Eu adorei assistir, e eu vi dublado, obviamente, eu vi na Globo na época. Com a gritaria dele, você explodindo tudo à sua frente, não me espanta que a estação toda saiba que estamos aqui. E essa foi a primeira dublagem que me encantou. E foi um sucesso absurdo, né? Eu tinha um amigo, naquela época não tinha essa coisa de vai para os Estados Unidos, todo mundo viaja e tal, uma loucura. Naquela época só vai para os Estados Unidos quem é trilhardário. E o mundo não tinha essa facilidade que hoje um brinquedo que você encontra numa loja dos Estados Unidos, você encontra aqui em qualquer shopping. Não havia essa facilidade, simplesmente não existia. Isso não existe. E aí tinha um amigo que ele tinha um monte de brinquedo de Star Wars, mas um monte, coisas que a gente nunca viu na vida, action figures, não existia, o cara tinha um monte em casa, mas enfim, e aí eu fiquei encantado com Guerra nas Estrelas, que foi como eu conheci, como foi introduzida para mim a saga Star Wars. Quem dirigiu essa primeira trilogia ali do Guerra nas Estrelas foi Garcia Neto, que é pai do Garcia Júnior. Garcia Júnior é a voz do He-Man, a voz do MacGyver, do Arnold Schwarzenegger. Então, ele saiu daquela música maravilhosa e disse... Aí depois, em 97, houve uma redublagem, dessa vez feita na Delarte, e o diretor foi Pádua Moreira. E é claro que já houve algumas mudanças de vozes. Eu não vou mudar. E você terá que me matar. E essa redublagem aconteceu porque houve o relançamento da trilogia. E às vezes até por uma questão técnica, aquela questão de direitos também e tal, acaba tendo que haver uma redublagem. Sem contar, a empresa que tem o poder de distribuição, às vezes ela tem uma política interna, até envolvendo questões artísticas, né, conceitos artísticos, e às vezes passam-se X anos, a empresa tem outro conceito, tem outra percepção, tem uma outra política de ver como é que os trabalhos devem ser feitos a partir de agora, e dependendo da importância do projeto, eles resolvem redublar para se readequar àquela ideologia artística e técnica. The Star Wars Trilogy, Special Edition. E aí já nos anos 2000 aqui, mais precisamente em 2015, a Disney, que hoje é dona, né, da franquia, antes dela lançar a nova saga, a nova trilogia, eles resolveram redublar a anterior, o que faz sentido. Às vezes não faz sentido pra mim, vamos dizer assim, não sentido, mas aquela coisa de nostalgia, emocionalmente, você fala, ah, poxa, não é a voz, pô, não é a mesma coisa e tal, mas pra gente, a gente tem que pensar que existe um novo público que vem nascendo, que não assistiu aquela, e que não vai gostar daquela dublagem em função da forma de como se interpretava, em função da qualidade do som, da qualidade do sincronismo.
essas coisas vão mudando e também alguns dubladores morreram. Então imagina um garoto que, sei lá, que em 2015 tinha 8 anos de idade, ele não viu aquela dublagem. E aí se ele for ver aquela e aí ele vai assistir a nova saga, pra ele vai ficar horrível, vai ficar confuso. Pô, mas o som é ruim. Aí depois mudou a voz, eu tinha gostado e tal. Porque o que a gente gosta mais é a primeira referência. Por melhor que seja o dublador, por melhor, mais maravilhoso, mudou do dublador nota 5 pro dublador nota 10. Se você conheceu aquilo vendo o dublador nota 5, pra você aquela voz passa a ser a voz verdadeira de um determinado personagem. Você nunca vai gostar do nota 10. É muito difícil porque existe uma questão nostálgica, memória emotiva e tal. E a gente tem que entender que a tecnologia vai crescendo, vai mudando e que os filmes, as dublagens, elas não são feitas especificamente pra você, só pra você. O dono do produto, ele tem que pensar no público como um todo e nos novos públicos que estão vindo. E nesse caso eu acho que tem a ver também com uma consistência. Ter as vozes iguais, já que nós temos uma nova saga vindo e tal. Então pra mim fazia sentido. Sem contar que talvez a Disney não tivesse os direitos sobre aquela dublagem. Por isso houve uma redublagem, dessa vez dirigida pelo Serginho Cantu, que é um cara que sabe tudo de Star Wars. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Sabe tudo, e ele foi o responsável, foi o escolhido para dirigir todos os filmes, porque acho que não estaria em melhores mãos, especialmente para aquele cara que é fã mesmo, que é um profundo conhecedor da série, que sabe absolutamente de tudo. Ele não vai encontrar inconsistência nos diálogos e nos nomes, e você sabe que pro fã isso é muito importante. A pior coisa que tem é quando a dublagem fala uma bobagem, né? Fala uma besteira. E muitas vezes a gente tá sujeito a isso, porque eu dublo o Goku, mas eu não sei tudo sobre Dragon Ball. Às vezes eu sei tudo sobre o Goku, não tudo sobre Dragon Ball, por eu não ter assistido tudo, por eu não ter lido mangá. Então você sabe como é ruim quando isso acontece. Então quando um diretor como o Serginho Cantu, por exemplo, pega nas mãos um trabalho desse para dirigir, a chance dele ser 100% satisfatório ao público é muito grande. Inclusive, Serginho vai falar um pouco pra gente como é que foi essa experiência. Fala, Wendel, tudo bom? Cara, então foi um prazer enorme e uma honra ter sido escolhido pela Disney para dirigir a redublagem dos filmes Star Wars, dos 6 filmes, e depois continuar dirigindo os 3 filmes e quer participar também. Continuar dirigindo os 3 filmes da nova trilogia. Foi um processo bem trabalhoso, envolveu testes pra gente. Infelizmente a gente teve que substituir algumas pessoas que por vários motivos não puderam fazer, algumas pessoas falecidas, mas eu garanto que as vozes que entraram no lugar são tão memoráveis quanto aquelas que se foram. Eu prefiro uma boa briga ficar me escondendo aqui. E assim, eu sei que tem muita gente que torce o nariz pra dublagem, pra redublagem, mas eu posso garantir que ela foi feita com muito amor por toda a equipe, com muito carinho e por fãs muito dedicados à saga. E é isso. Um abraço. Legal também que foi uma voz nova nessa nova dublagem, a voz do Han Solo, que quem havia feito era o Francisco Milani. Prefiro uma luta aberta do que ficar me escondendo por aí. Que foi meu pai no teatro, quando eu estreiei no teatro com 4 anos de idade. E ele dublou o Han Solo. E aí depois ele já não era mais vivo e houve teste de vozes e quem ganhou foi o Guilherme Briggs, que fez um trabalho muito legal, muito bacana. Ele também é super fã de Star Wars e, se eu não me engano, ele traduziu a nova saga. Então olha só que perfeito, o cara acaba estando super por dentro, conhece o trabalho, é muito ligado ao Serginho, traduziu, ou seja, a chance de estar maravilhoso 100% era enorme. O Briggs também. Ô Briggs, conta pra gente aqui como é que foi a tua experiência com Star Wars. Bom, a minha relação com Guerra nas Estrelas, tá? Começou justamente quando era conhecido por esse nome, não Star Wars. Isso foi lá em 1977, quando eu fui ao cinema com meu saudoso pai para assistir aquele filme que todo mundo estava falando. Para mim, o que interessava era que tinham robôs, naves espaciais, heróis, um vilão que parecia um samurai misturado com um robô, uma princesa, alienígenas de todos os tipos. Aí na saída do cinema, conversando com o papai, com o meu espírito de criança, eu tentei decodificar tudo aquilo que eu tinha visto, que era além de robôs, naves espaciais, heróis, vilão samurai misturado com robô. E aquilo tudo tocou tão fundo em mim que eu me apaixonei e nunca mais eu deixei de revisitar esse universo. Seja quando reprisavam na TV, em videocassete, quadrinhos ou brinquedos diversos. Essa criança, que além de ser apaixonada por Star Wars, era apaixonada por dublagem também. Então, a junção desses dois universos foi extremamente forte para mim. Eu tive a oportunidade de traduzir os 6 primeiros episódios de Star Wars
além daquela série animada, Clone Wars, Guerras Clônicas, do Genji Tartakovsky, que é o mesmo criador de Samurai Jack. Eu fui chamado para fazer teste de voz pro Han Solo, no final dos anos 90, para a remasterização da trilogia original. E eu nem acreditei quando eu passei, porque eu estava concorrendo com dubladores talentosíssimos, que já tinham feito o ator, o Harrison Ford. Imaginem a minha surpresa e até o meu medo, né, da responsabilidade de ter que dublar um ícone da minha infância. E ainda era um ator que eu adorava, né, porque tinha feito o Indiana Jones, que posteriormente depois eu dublei também. Quando acharam a sala do mapa? Depois de vários anos eu acabei substituindo os queridos e saudosos Pietro Mário e Rodney Gomes no papel do Yoda em Clone Wars. E posteriormente na redublagem dos filmes, que aconteceu em 2015, assim como eu traduzi o episódio 7 e dublei o Han Solo mais velho nos novos filmes. E o legal é que eu já fiz com o Serginho Cantu o Optimus Prime e ele o Sam Witwicky em Transformers. Ele fez o Kylo Ren, o Ben Solo, meu filho, e eu fiz o Han Solo. E mais recentemente ele está fazendo o Kermit e eu estou fazendo a Miss Piggy nos Muppets. Ou seja, o Sérgio já foi o meu amigo, ele já foi o meu filho e agora ele é meu namorado? Noivo? Não sei. Eu não sei como é que é a relação da porquinha e do sapinho lá nos Muppets, não. Cada vez que eu dublo alguma coisa relacionada a Star Wars, é como se eu retornasse à infância e revivesse todas essas memórias tão lindas que eu jamais vou esquecer. E isso deixa o meu coração transbordando de felicidade. Uma curiosidade, né, em todas essas dublagens aí da saga Star Wars são as mudanças de vozes, né? Foram inevitáveis, algumas por uma questão de idade, o personagem tem uma idade na tela e hoje o dublador tem outra, gente que faleceu, aquilo que eu falei de conceito artístico, então algumas mudanças aconteceram e tem algumas que me marcaram. Por exemplo, o Darth Vader. Quando eu assisti Guerra nas Estrelas, quem fez o Darth Vader foi o Silvio Navas, que eu achava demais, achava incrível. Você não conhece o poder do lado negro. E eu fiz um evento com ele, onde nós dois estávamos no palco. Não lembro em que cidade do Brasil foi, mas estávamos juntos no palco pela primeira vez. A gente já havia trabalhado junto diversas vezes, ele me conhecia desde criancinha. E aí, de repente, no palco, no meio da nossa apresentação lá, ele fez o Darth Vader e eu me arrepiei todo, eu fiquei super emocionado. Então eu entendo muito quando alguém, se emociona ali de eu fazendo um Oi, eu sou o Goku, ou fazendo a voz do Bob Esponja e tal, porque eu já senti isso na pele. E essa foi uma das vezes quando eu vi o Silvio Navas fazendo o Darth Vader. Foi uma coisa simplesmente incrível, que a minha infância veio assim na hora. É uma sensação muito louca e mágica que a gente sente, por isso que eu respeito tanto e tento retribuir o carinho todo que eu recebo de vocês, porque eu sei o que é isso e eu vivi na pele ali com o Silvio Navas fazendo o Darth Vader. Na primeira dublagem, quem fez o Luke Skywalker, que era o grande herói e tal, foi o meu amigo Mário Jorge, que tem vídeo com ele aqui no canal também, onde a gente falou do Cobra Kai, mas isso não tem nada a ver. Dublar um personagem que eu dublei nos anos 80 é uma coisa muito interessante. Na segunda dublagem, a da Delarte, foi o Marcos Jardim. E finalmente na terceira dublagem foi o Andreas Avancini. Assim como o Han Solo, como eu já falei pra vocês, na primeira dublagem quem fez foi o Francisco Milani, é um querido amigo meu que fazia a voz do Magnum, por exemplo. Pra quem é mais velho vai saber do que eu tô falando. E depois o Guilherme Briggs, que faz tantos personagens icônicos aí, né? Desde o Mickey até o Buzz Lightyear. Então ele A Princesa Leia, que foi dublada pela Ilka Pinheiro, eu lembro tanto da voz dela, foi tão marcante pra mim. Eles estão em Dantooine. Na segunda dublagem, já a Vera Miranda passou a fazer, e depois Mabel César tornou-se a Princesa Leia. Dantooine. Fica em Dantooine. Obi-Wan Kenobi, que eu achava incrível esse cara, eu achava demais o Obi-Wan Kenobi. E uma coisa que foi legal, que foi muito marcante, é que, por exemplo, o Isaac Bardavi foi a voz nas 3 dublagens. Foi uma voz que se manteve, um personagem marcante que teve a voz mantida em todos os personagens. Aí entra a questão dele ainda estar dublando, da voz dele não ter mudado tanto e da adequação perfeita ao Obi-Wan ao longo, né, dos anos. Isso foi muito legal. Inclusive tem um vídeo especial aqui, num bate-papo meu com o Isaac Bardavi. Procura aqui no canal, é sempre bom dar uma maratonada, que tem coisas incríveis, tem pérolas e momentos maravilhosos. A minha entrevista com o Isaac Bardavi é sensacional. Para quem não sabe, o Isaac é a voz do Wolverine. Então e do esqueleto de Batman. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Mas eu sou louco, eu vou e volto e tal, o pessoal, a produção fica louca comigo.
Eu tava falando do Silvio Navas no Darth Vader e esqueci de falar que depois quem dublou foi o Padua Moreira, muito legal. E na terceira dublagem, finalmente, Sérgio Fortuna passou a fazer a voz do Darth Vader. Darth Vader, acho que eu não ia ficar bom no Darth Vader. Eu tô dormindo, né? Não tô respirando. Muito bacana saber de todas essas vozes incríveis, de todos esses processos que aconteceram ao longo aí de décadas. Afinal, começamos lá nos anos 80 com Guerra nas Estrelas. E eu espero que você tenha entendido um pouco mais de tudo que aconteceu, ou aprendido, caso você nem saiba que a dublagem começou lá em 80 e pouco da saga Star Wars, com dubladores diferentes. Confesso que eu não consegui assistir tudo. Uma vez eu tentei maratonar e aí, beleza, parei num filme X, que esse é o problema, filme X, eu não lembro qual foi. Então um dia eu vou ter que começar tudo de novo para entender quem é quem, o que aconteceu, qual é a linha do tempo. Mas se você já assistiu, tá para assistir, gostou da dublagem de Star Wars, não gostou, gostou da mudança de voz, achou que foi melhor, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você achou desse vídeo, o que você achou do papo aqui do Sérgio Cantu, do Guilherme Briggs e da dublagem de Star Wars de maneira geral. Ou se você quer saber mais sobre outra dublagem, outra série, outras coisas que houve mudança, deixa aqui nos comentários, deixa pra mim, quem sabe o próximo vídeo será sobre o que você sugeriu, beleza? Valeu, galera, se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo, porque senão eu vou dar uma de Darth Vader e ó. Ai, meu braço estalou. Que ele faz isso, né? Ele enfoca as pessoas.